Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Encerraremos esse encontro o nosso tópico sobre sistemas lineares. Vamos discutir um sistema linear, ou seja, dado um sistema linear e um parâmetro que o caracterize, determinaremos em que condições esse sistema linear tem uma única solução, tem infinitas soluções ou eventualmente não terá soluções reais. Começamos nossa discussão relembrando rapidamente o método de Cramer para a solução de um sistema linear. Dado um sistema linear de n equações a n variáveis, associaremos ao mesmo um conjunto de determinantes da seguinte maneira. Os coeficientes das variáveis formam o chamado determinante principal d, enquanto que os determinantes associados às variáveis x e y são aqueles obtidos a partir do determinante principal, substituindo-se a coluna referente à variável x e y pelos termos independentes do mesmo. Se o determinante principal associado a esse sistema linear é diferente de zero, independentemente de quais sejam os valores dos determinantes associados às variáveis x e y, esse sistema terá a solução e essa solução será única e será dada pela expressão xi é igual a dxi dividido por d. Nesse caso, o sistema é possível e determinado, sempre que o determinante principal for diferente de zero. Caso todos os determinantes assim construídos sejam iguais a zero, o sistema é chamado de possível indeterminado, ou seja, ele terá infinitas soluções e as mesmas poderão ser obtidas pelo método de escalonamento. Porventura, se o determinante principal for igual a zero e existir pelo menos um determinante associado a uma das variáveis x e y que seja diferente de zero, o sistema será dito impossível, ou seja, ele não terá soluções reais e a solução do mesmo será dada pelo conjunto vazio. É esta classificação que nos permitirá, então, discutir um sistema linear qualquer. Para isso, comecemos com o seguinte exemplo. Um sistema linear 3 por 3, 3 equações e 3 variáveis, x, y e z. Associado a este sistema linear, nós temos o determinante principal constituído pelos coeficientes das variáveis x, y e z do sistema linear. E, aplicando-se a regra de Sarri a esse determinante, encontramos que o mesmo é dado pela expressão m ao cubo mais 1, onde m é um parâmetro real qualquer. Da mesma forma, podemos calcular o determinante associado à variável x, dx, que neste caso é igual a zero, o determinante dy associado à variável y também é igual a zero, e o determinante associado à variável z também é igual a zero. Assim, a esse sistema linear 3 por 3, nós temos os seguintes determinantes. O determinante principal, dado pela expressão m ao cubo mais 1, os determinantes dx, dy e dz são todos nulos. E agora, calculamos o valor de m para o qual esse determinante principal também é igual a zero. Ou seja, obtemos a equação m ao cubo mais 1 igual a zero, que nos leva à solução m igual a menos 1. Assim, se para m nós associarmos qualquer valor diferente de menos 1, o determinante principal desse sistema linear será diferente de zero e, portanto, o mesmo terá uma única solução. Ou seja, se m, esse parâmetro m real, for diferente de menos 1, o sistema será possível e determinado, e sua solução será única. Por outro lado, se m assumir o valor menos 1, todos os determinantes, o determinante principal, o associado à variável x, a variável y e a variável z, serão todos nulos, e nesse caso o sistema terá infinitas soluções ou ainda será classificado como um sistema possível indeterminado. Vejamos o que ocorre com esse sistema linear também 3 por 3. Em primeiro lugar, obtemos o determinante principal, aquele que é constituído apenas dos coeficientes das variáveis x, y e z. E após aplicarmos a regra de Sarri, vemos que esse determinante principal é igual a zero. Em nossa discussão prévia, como esse determinante principal é igual a zero, o sistema poderá ter infinitas soluções ou então não ter soluções reais. Essas possibilidades dependerão, obviamente, dos valores dos determinantes associados às variáveis x, y e z, como veremos em seguida. Ao construirmos os determinantes associados às variáveis x, y e z e calculando os mesmos pela regra de Sarri, verificamos que temos as seguintes expressões. Esses determinantes podem assumir os valores 10a menos 20 ou menos 10a mais 20.
Em qualquer caso, o valor do parâmetro a que torna esses determinantes nulos é a igual a 2. Assim, para esse sistema linear, teremos as seguintes possibilidades. Se a for igual a 2, tanto o determinante principal, como havíamos calculado, é igual a zero, como os determinantes dx, dy e dz são todos nulos, de maneira que o sistema terá infinitas soluções, ou ainda teremos um sistema possível indeterminado. Por outro lado, se a assumir um valor diferente de zero, esse sistema é tal que o determinante principal é zero e pelo menos um dos determinantes dx, dy ou dz é diferente de zero. Nesse caso, o sistema não terá soluções reais e ele é dito ou classificado como um sistema impossível. Um outro método para resolvermos o sistema linear depende do escalonamento do sistema linear, ou ainda depende do método de Gauss-Jordan. Dado um sistema linear como esse, 3×3, executaremos uma série de operações com as equações desse sistema linear para obtermos a forma chamada escalonada ou escada desse sistema. A partir então da terceira equação desse sistema linear, obteremos o valor de z, que é a solução do mesmo. A substituição na segunda equação nos produzirá o valor de y, e a substituição de y e de z na primeira equação nos dará o valor de x, de maneira que teremos a terna x, y e z, que é a solução desse sistema linear. Para efetuarmos essas diversas operações, consideraremos a matriz ampliada do sistema linear, uma matriz que contém os coeficientes das variáveis, bem como os termos independentes da mesma. De maneira que, ao efetuarmos operações agora com as linhas dessa matriz, obteremos a forma escalonada ou escada da matriz associada a esse sistema linear, e assim poderemos reescrever o sistema linear na chamada forma escalonada. Vejamos como tal método se aplica a esse sistema linear que nós já discutimos no exemplo anterior. Temos aqui o sistema linear, bem como a sua matriz ampliada. E nosso objetivo é executar operações com as linhas dessa matriz ampliada, de maneira que possamos obter a chamada forma escalonada dessa matriz e, consequentemente, a forma escalonada do sistema linear. A primeira operação que realizamos é a permutação da primeira e da segunda linhas dessa matriz. Assim, o primeiro elemento da primeira linha é um número igual a 1, o que tornará mais simples nossas operações de escalonamento. Feito isso, multiplicamos agora a primeira linha dessa matriz por menos 2 e somamos com os respectivos elementos da segunda linha. Os resultados assim obtidos são substituídos na segunda linha dessa nova matriz. Tomamos ainda a primeira linha, multiplicamos os seus elementos por menos 7 e somamos os resultados aos elementos correspondentes da terceira linha. Os resultados assim obtidos são substituídos então na terceira linha dessa matriz. Finalmente, multiplicamos a segunda linha da matriz por menos 2 e somamos os resultados aos elementos correspondentes da terceira linha, e assim obtemos a matriz na forma escalonada, de onde podemos recuperar então o sistema linear também na forma chamada escalonada ou escada. É interessante observar agora a terceira equação desse sistema linear na forma escalonada. A terceira equação diz que 0 é igual a 4 menos 2a. Isso implica que a tem que ser igual a 2. Assim, o parâmetro que nos permitirá discutir em que condições esse sistema linear tem ou não soluções é exatamente o parâmetro a, e o valor crítico aqui é a igual a 2. Note que se substituirmos a por 2, a terceira equação se torna 0 igual a 0. Nenhuma incongruência. E o sistema que tinha 3 equações agora passa a ter apenas 2 equações, mas ainda o número de variáveis é 3. Nesse caso, em que o número de equações é menor do que o número de variáveis ou de incógnitas, o sistema é chamado de sistema possível indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções. Por outro lado, se a assumir um valor diferente de 2, a terceira equação se torna 0 igual a k, onde k é um número real diferente de 0. Não existem valores reais de x, y e z que tornem 0 igual a um número diferente de 0. Portanto, o sistema é chamado de impossível. E note que essa discussão é idêntica àquela em que nós utilizamos o método de Cramer para discutirmos esse sistema linear.
E com isso, nós encerramos esse ciclo sobre sistemas lineares. Relembrando que começamos com matrizes, operações de matrizes, passamos por determinantes, até chegarmos a esse tópico de sistemas lineares e métodos de resolução do mesmo. Daremos continuidade ao nosso curso agora, abordando os conceitos iniciais de trigonometria. Um grande abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro.